Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Beatriz e hoje eu e meu colega Vitor nós vamos falar um pouco sobre o banco Redis. E aqui são os tópicos do que a gente vai falar, como ele funciona, qual a sua característica, quais empresas usam o Redis, quais os seus benefícios, qual a indicação para uso e criar e inserir informações como os dados pessoais e a bibliografia. No nosso trabalho, a gente quis mostrar um pouco do que é Redis. Apesar dele ser um banco de dados ótimo, nós quisemos passar fazer uma informação bem sucinta, mas ele é interessantíssimo. Eu gostei muito e a gente vai falar um pouco do que é, né? Como já disse. O que é e como ele funciona. O Redis ele é um armazenamento de estrutura de dados de chave e valor de um código aberto e também na memória. O Redis ele oferece um conjunto de estruturas versáteis de dados na memória que permite a fácil criação de várias aplicações personalizadas. E ali tem um pouco dos usos, dos principais casos de uso do Redis, que é o cachê, gerenciamento, o outro e vários outros, mas esses são os principais. Qual é a sua característica e modelo? Ele é um armazenamento de chave e valor, como já dito, e ele é o mais conhecido atualmente. Ele tem licença BSD, é escrito em código C, otimizado e compatível com várias linguagens de desenvolvimento. Esse é o agrônomo de Redis. Eu, particularmente, não vou tentar falar, porque eu sei que eu vou falar errado, mas da abreviação, para quem quer saber, é isso. Ele significa isso. E quais as principais empresas, que usam Redis? Nós pegamos essas três porque são as mais utilizadas, assim, e as mais conhecidas também. Claro que tem diversas outras que usam o Redis, tem outros juntos, outros bancos de dados juntos com essas empresas, mas a gente decidiu colocar essa. Eu, por exemplo, uso muito o Twitter, não muito o GitHub e o Snapchat. E são empresas, redes sociais bem grandes que são destaque aí de usuários. O Twitter tem gente que não usa muito, eu uso, como já disse. E o Snapchat, ele não está sendo mais muito usado assim no Brasil. Só que na gringa dizem que é uma loucura, só usam o Snapchat sempre que uma amiga minha mora lá e sempre pergunta, você tem Snap? Então são empresas muito boas, muito grandes que utilizam, o Redis. E quais são suas características? Ele é um banco de dados relacionais focado em alto desempenho. E a sua principal característica é a agilidade, como acessa e armazena informações pela sua estrutura de funcionamento. O Redis ele é projetado de maneira diferente de alguns outros bancos de dados que são encontrados atualmente. E esse diferencial tem colocado ele como um dos principais destaques, que é apoiado também pelo fato da plataforma ser de código aberto. E há muitas qualidades e características para deixar o Redis uma opção cada vez mais interessante. Aconselho todo mundo aí a dar uma olhada no que é, como ele funciona mais a fundo. E agora eu vou passar a minha palavra para o Vitor. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Bom, agora eu vou estar dando sequência na apresentação. Conforme a Bia falou sobre as características, agora eu vou estar falando sobre os benefícios da utilização do banco de dados Redis. A escolha do Redis para ser banco de dados de aplicações variadas, de sites a softwares, pode ser a mais adequada devido a alguns benefícios principais que ele oferece. São vantagens relacionadas às suas características, focadas principalmente em proporcionar dinâmica e rapidez no uso. Então, os seus principais benefícios são o uso dinâmico e fácil,
a escalabilidade, a sua performance de ponta, a sua capacidade de replicar e de funcionar de forma recorrente, o suporte que ele oferece a diferentes linguagens e o fato dele ser de código aberto. Agora eu vou estar falando quais são as principais indicações para estar aplicando para estar utilizando, né, e aplicando o banco de dados Redis. Então ele serve para aplicações web e móveis, para jogos, para tecnologia de anúncios, para tarefa de gerenciamento de sessões, para salas de chat, para caixas de comentários de lives de streaming, para bancos de dados de chatbots e para painéis que reproduzam feeds de mídias sociais. Então essas são as principais características para estar utilizando esse banco de dados. E além disso, vou estar falando também quais são os comandos, né? Quais os principais comandos para estar criando, inserindo e exibindo informações dentro do banco de dados. Então, para começar, o comando muito utilizado é o set. O set ele é o comando mais básico para estar inserindo uma chave, né, no banco de dados. Aí também tem o get. O get é o comando para recuperar a chave, onde vai retornar o valor atual da chave. Tem o del, né, que é o comando para remover uma ou mais chaves. Temos também o type, que irá retornar a representação do tipo do valor armazenado nessa chave. Temos o dump e o restore. Ele é o comando que é como se a gente estivesse fazendo um backup do valor de uma chave e depois restaurando, né? Então, restore ele é o backup, né? E o dump é o que vai retornar depois esse backup. Bom, além desses, a gente também tem o exist. Ele vai retornar um valor verdadeiro ou falso, né? Ele pode ser retornado também por bits, né? 1 sendo verdadeiro e 0 para falso. Temos o expiri, o pexpiri, o expirit e o pexpirit. Esses são 4 tipos de expirações de chave, né? São utilizados para setar um tempo a uma chave que já existe e que está com seu tempo infinito. Tá? Além disso, tem o case, que ele faz uma busca, né? Ele busca chaves, né, dentro do banco de dados. Temos o persistes pttl e o ttl. Ele visualiza o tempo de expiração de uma chave. Temos o rename e o renamex, que vai renomear o nome atual da chave. Então esses são os principais comandos utilizados. E essas são as principais referências que a gente utilizou para estar desenvolvendo o trabalho. E é isso. Agradeço pela atenção.